Seção 1. Desvendando o mistério. O que é uma função? Imagine uma máquina matemática. Você coloca algo nesta máquina e ela transforma isso em outra coisa. Essa máquina mágica é chamada de função. Ela recebe uma entrada e fornece uma saída única. Pense em uma máquina de venda automática. Você coloca moedas e recebe um lanche. O tipo de lanche depende do botão que você pressiona, mas você sempre receberá. É isso que uma função faz em matemática. Ela pega um número, aplica uma regra a ele e cospe um novo número. Seção 2. Contradomínio. As possíveis saídas. Agora, vamos falar sobre o contradomínio. É como olhar para os lanches que a máquina de venda automática oferecer, mesmo que alguns estejam esgotados. O contradomínio é o conjunto de todas as saídas de uma função. É como um grande container que contém tudo o que a função produzir. Por exemplo, imagine uma função que dobra qualquer número que você inserir. O contradomínio pode ser os números inteiros, embora a função sempre forneça apenas números pares como saída. O contradomínio é como o alvo inteiro. Ele nos mostra todos os resultados possíveis. Seção 3. Imagem, as saídas reais. Agora vamos focar na imagem. É como olhar apenas para os lanches que estão disponíveis na máquina de venda automática. A imagem é o conjunto de saídas que a função produz. É um subconjunto do contradomínio, o que significa que faz parte do contradomínio, ou talvez até a coisa toda. No nosso exemplo da função de duplicar, a imagem seria todos os números. Por quê? Porque não importa qual número inteiro você dobre, o resultado sempre será par. A imagem é como acertar o alvo. Ela nos mostra as saídas específicas que nossa função atinge. Seção 4. Contradomínio versus imagem. Uma história de dois conjuntos. Então, qual é a diferença principal? O contradomínio é sobre, enquanto a imagem é sobre. O contradomínio é determinado de olharmos as entradas específicas. É como o menu da máquina de venda automática. Ele nos diz o que é. A imagem, por outro lado, depende das entradas específicas que alimentamos na função. É como olhar dentro da máquina de venda automática para ver quais lanches estão lá. Seção 5. Ilustrando a diferença exemplos. Vejamos outro exemplo. Imagine uma função que eleva ao quadrado qualquer número que você inserir. Contradomínio. Podemos dizer que o contradomínio são todos os números reais. Imagem. Mas espere. Quando você eleva um número real ao quadrado, o resultado é sempre positivo, ou zero. Portanto, a imagem são, na verdade, todos os números reais não negativos. Viu? O contradomínio é como a imagem geral, enquanto a imagem é a imagem focada do que a função faz. Seção 6. Em conclusão. Abraçando a distinção. Entender a diferença entre contradomínio e imagem é como diferenciar entre o que é e o que. O contradomínio nos dá a visão geral das saídas potenciais da função. A imagem se concentra nas saídas específicas que obtemos com base nas entradas que fornecemos. Ao distinguir esses dois conceitos, obtemos uma compreensão mais profunda de como as funções operam e como transformam entradas em saídas. É como ter um superpoder que nos permite prever e analisar o comportamento dessas máquinas matemáticas.